Você acorda, mas o corpo não responde. A mente ainda parece submersa num nevoeiro espesso e tudo o que você sente é uma vontade imensa de permanecer onde está, debaixo das cobertas, distante do mundo, longe do ruído, da cobrança, das expectativas. Não é exatamente sono, é um cansaço que não passa, um peso nos ossos, no olhar, na alma. E isso se repete, dia após dia, e você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Enquanto lá fora tudo exige pressa, produtividade e desempenho, dentro de você tudo clama por pausa, por silêncio, por suspensão. E aí vêm os julgamentos, os seus e os dos outros. É preguiça, é falta de força de vontade. Você precisa reagir. Mas algo em você sabe que não é tão simples, porque mesmo quando você tenta reagir, não há energia. Mesmo quando há tempo livre, não há impulso. Você sente que algo está errado, mas não sabe nomear. Sente que perdeu o fio da vontade, que algo dentro de você se apagou. E talvez, só talvez, esse apagamento não seja o fim, mas o início de um outro tipo de escuta. Carl Jung dizia que a alma adoece quando está em desacordo com o seu destino, e o corpo, fiel a essa alma, começa a mostrar sinais. A retração não é sempre sinal de patologia. Às vezes é sinal de sabedoria. É o inconsciente tentando desacelerar uma trajetória que está te afastando demais de si. O cansaço profundo, a apatia, a vontade de não levantar. Tudo isso pode ser a linguagem silenciosa de uma psique que não aguenta mais fingir, nem sustentar personagens que já perderam o sentido. É o colapso não como fraqueza, mas como um último gesto de verdade. Esse vídeo é um convite a olhar com mais profundidade para esse estado, a entender que por trás da vontade de ficar deitado o dia todo, há vozes sutis tentando te dizer algo. Não é preguiça, não é falha, é resistência sagrada. É um corpo que talvez esteja tentando te proteger da vida que você foi forçado a construir, mas que não conversa mais com quem você é. O inconsciente, segundo Jung, é um mestre silencioso. Ele fala por sintomas, por sonhos, por comportamentos que escapam da lógica. E essa sua vontade de deitar, de desaparecer por algumas horas, pode ser exatamente isso. Uma mensagem que você ainda não decifrou. Vamos olhar para isso sem julgamento, com escuta, com presença. Porque existem pelo menos 7 motivos profundos, simbólicos, psíquicos, existenciais, que podem estar por trás desse impulso de parar. 7 razões que não cabem nos diagnósticos tradicionais, mas que fazem todo sentido quando a gente escuta com o coração aberto. Cada uma dessas razões é uma pista, um sinal de que algo em você está pedindo atenção, cuidado, transformação. E quando você começa a entender essas raízes ocultas, algo dentro também começa a se mover. A vontade de deitar já não é mais um enigma, é um mapa. Pode ser que você esteja exausto de representar, de seguir roteiros que não escolheu, de se adequar a expectativas que te ferem. Pode ser que a cama seja o único espaço onde você ainda se permite não fingir, onde você pode ser o que é, cansado, confuso, partido. E isso é sagrado, é verdade, é humano. Ninguém deveria ser forçado a levantar quando ainda está se juntando por dentro. O problema é que o mundo não sabe escutar esse tempo interno. Mas aqui, neste espaço, a gente vai tentar fazer diferente. Vamos escutar juntos. Vamos iluminar essas sombras. Vamos dar nome àquilo que te fez perder o desejo de levantar. Esse não é um vídeo para te fazer agir. Não é uma injeção de motivação barata. É um espelho, um portal, uma travessia. Porque entender o que te deita também é entender o que um dia vai te fazer levantar. Mas não por obrigação, não por cobrança. Levantar porque algo finalmente voltou a pulsar. Porque algo em você foi honrado, visto, respeitado. E até que isso aconteça, tudo bem permanecer onde está. Tudo bem não conseguir. Tudo bem precisar parar. A alma tem seus próprios tempos, e eles não seguem relógios. Se você está aqui, se esse título te chamou, é porque algo dentro de você está pedindo resposta. E talvez você nem tenha consciência do quanto está buscando, do quanto está cansado de buscar. Talvez esteja só tentando entender
Por que a vida parece ter perdido o brilho? Por que levantar da cama parece uma batalha? E a resposta pode estar em lugares que você nunca olhou. Pode estar em memórias, crenças, feridas, silêncios. Pode estar em partes suas que foram esquecidas, mas que ainda esperam por resgate. Jung nos ensinou que há sentido naquilo que parece não fazer sentido, que os sintomas carregam mensagens, que os estados de retração podem ser chamados da alma por reconexão. E é isso que vamos fazer aqui, escutar esses chamados, investigar esses 7 motivos que por trás da exaustão escondem revelações poderosas, porque quando você entende o porquê do seu cansaço, ele começa a mudar. Porque não é o descanso do corpo que você precisa, é o descanso de uma vida que te obriga a ser quem você não é. Então respira fundo, se permita sentir, deite se for preciso, mas fique, porque talvez esse seja o vídeo que vai te dar palavras para um estado que você nunca conseguiu explicar. E mais importante ainda, talvez seja o início de uma reconciliação com tudo aquilo que você teve que abandonar para sobreviver. Hoje, a gente vai começar a escutar de verdade. Motivo 1. O cansaço da persona. Você já percebeu como é cansativo ter que ser alguém o tempo todo? Não alguém autêntico, mas alguém que se encaixe, que funcione, que seja aceitável. A persona, como Jung chamava, é essa máscara que a gente aprende a vestir para lidar com o mundo. Um papel social, uma adaptação necessária. Mas o problema começa quando você se identifica tanto com essa máscara que esquece quem está por trás dela. Quando, para ser aceito, você apaga nuances, esconde dores, reprime impulsos. E isso com o tempo te esgota. Profundamente, porque sustentar um personagem cobra um preço alto, sua energia vital. É por isso que, muitas vezes, a vontade de ficar deitado o dia todo não nasce de um corpo preguiçoso, mas de uma alma exausta. Exausta de performar, de fingir, de tentar corresponder às exigências externas, enquanto por dentro tudo pede para parar. A persona exige controle, exige presença performática, exige esforço constante para manter a imagem que você construiu. E o inconsciente, como um sábio rebelde, começa a sabotar essa rigidez. Como? Tirando seu impulso, desligando o motor, empurrando você para a cama como quem diz, você precisa descansar dessa mentira. O mais cruel é que, na maioria das vezes, você nem percebe que está vivendo através de uma persona. Você acredita que é assim mesmo, que todo mundo vive cansado, que ninguém tem tempo para sentir. Mas o corpo sabe. O corpo percebe quando o que você mostra não é o que você sente. Quando o sorriso não é verdadeiro. Quando a resposta automática esconde uma vontade de gritar. O corpo sente esse desalinhamento. E ele reage da única forma possível, tirando a energia, fechando as cortinas, puxando você para dentro, para o único lugar onde você pode, enfim, ser só você, ainda que em silêncio. Deitar nesse contexto é mais do que repousar, é protesto, é recusa, é um retorno ao sagrado silêncio de si mesmo. Jung nos lembrava que todo excesso de adaptação produz sombra, ou seja, quanto mais você tenta se encaixar, mais partes suas são exiladas para o inconsciente, e essas partes exiladas não desaparecem. Elas se acumulam, se tensionam, se inflamam, até que o sistema não aguenta mais. E então o que você chama de desânimo pode ser simplesmente um colapso energético causado pela sobrecarga de manter um personagem vivo, enquanto a sua essência grita por autenticidade. A persona, quando rígida, se torna uma prisão invisível. Você começa a tomar decisões baseadas no que esperam de você, a aceitar convites por obrigação, a sorrir por educação, a continuar em relações que esvaziam, porque é isso que uma pessoa boa faria. Mas toda vez que você diz sim por fora e não por dentro, você se afasta mais de si, e esse afastamento vai drenando sua energia até que o único desejo que resta é o de parar. Parar tudo, deitar, silenciar, porque é no silêncio que a alma reaparece. E aí você se culpa, se cobra, pensa que está falhando.
Mas falhar seria continuar. Continuar fingindo que está tudo bem. Continuar operando em nome de uma imagem que já não representa mais quem você se tornou. O desejo de ficar deitado o dia todo, nesse sentido, é um convite à verdade. Um chamado para revisar quem você está tentando ser e a quem está tentando agradar. Porque talvez no fundo a cama seja o único lugar onde você não precisa provar nada. Onde você não precisa encenar. Onde você pode simplesmente existir. Esse cansaço da persona é silencioso, mas devastador. Ele se acumula em pequenas concessões, em frases que você não disse, em emoções que você não expressou. Ele vai corroendo de dentro para fora, até que tudo que resta é uma ausência de vontade. Um vazio que não é depressão, mas saturação. Você não está mal, você está cheio. Cheio de obrigações, de expectativas, de imagens que não são suas. E o corpo, fiel escudeiro da alma, responde com o único gesto possível, a retirada. Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, o caminho para se tornar quem você realmente é, começa quando você confronta a persona, quando você reconhece que a imagem que criou para o mundo não é sua totalidade. E esse confronto, muitas vezes, começa com o colapso, com o corpo que não quer mais levantar, com a mente que não quer mais sustentar o teatro, com o coração que não vibra mais por nenhuma das metas que você mesmo escreveu. Porque antes de nascer uma nova versão sua, a antiga precisa morrer. E a cama, paradoxalmente, se torna esse leito de morte simbólica, o lugar onde a persona começa a se dissolver. Então, da próxima vez que sentir essa vontade quase incontrolável de permanecer deitado, escute. Não com culpa, mas com reverência. Pergunte a si mesmo: quem estou tentando ser lá fora que me deixa tão exausto aqui dentro? Que parte minha eu abandonei em nome da aceitação? Porque talvez, apenas talvez, o cansaço não venha do que você fez, mas do quanto você teve que se trair para fazer. Motivo 2. Sombra não integrada. Há dores que você aprendeu a esconder tão bem que até esqueceu que existiam. Raivas que você não se permitiu sentir. Vergonhas que enterrou tão fundo que parecem não te afetar mais. Mas afetam. Afetam de maneira sutil, silenciosa, persistente. Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, negou ou escondeu de si mesmo por acreditar que não era aceitável. E quanto mais você empurra essa sombra para o inconsciente, mais ela encontra formas indiretas de se manifestar. Às vezes, ela aparece como irritação. Outras vezes, como sabotagem. Mas em muitos casos, ela aparece como um cansaço que não tem explicação. Uma vontade de não sair da cama, de se esconder do mundo, de desaparecer por um tempo. A sombra consome energia. Uma energia imensa. Porque para manter essas partes exiladas fora do campo consciente, você precisa gastar esforço psíquico, precisa vigiar pensamentos, controlar reações, manter aparências, e isso drena. Drena sua vitalidade, sua espontaneidade, seu desejo. A vontade de deitar o dia todo pode ser o efeito colateral desse processo, porque chega uma hora em que sua psique não aguenta mais sustentar o teatro. O inconsciente começa a puxar você para baixo, para dentro, para o escuro, não como castigo, mas como necessidade, para que você, enfim, encontre as partes que renegou. Essas partes renegadas, por mais assustadoras que pareçam, não são suas inimigas. Elas são pedaços vivos da sua humanidade. Sua tristeza, sua raiva, seu medo, sua sensualidade, sua força. Tudo aquilo que por algum motivo foi considerado errado ou exagerado e que você precisou esconder para ser amado. Só que aquilo que não é integrado com o tempo se transforma em sintoma. E sintomas, na visão junguiana, são cartas do inconsciente. A exaustão pode ser uma dessas cartas, um pedido urgente para parar de negar quem você é. Talvez você esteja deitado porque seu corpo é o único lugar onde sua sombra ainda tem permissão para existir. Onde você não precisa controlar tanto. Onde você pode se entregar ao que sente sem medo de julgamento. Talvez a cama tenha se tornado esse espaço seguro
onde sua alma pode, enfim, respirar. Porque viver em constante repressão é um tipo de violência. E a alma, quando violentada por tempo demais, começa a colapsar, a recusar, a parar. E é nesse parar que ela encontra, paradoxalmente, um caminho de volta para casa. Você pode não perceber, mas a sombra atua o tempo todo. Quando você sente inveja e finge que não. Quando sente raiva e a transforma em culpa. Quando deseja algo e diz que não se importa. Esse auto-engano, essa desconexão entre o que você sente e o que você admite sentir, vai corroendo sua integridade. E a integridade, aqui, não é moral, é energética. É a capacidade de estar inteiro. Quando você fragmenta demais sua experiência interna, acaba se despedaçando. E o deitar, mais uma vez, surge como defesa, como trégua, como tentativa desesperada de se recompor. Jung afirmava que a cura começa quando você tem coragem de olhar para a sombra sem julgamento, sem querer mudá-la, sem querer anulá-la, apenas reconhecer. Isso também sou eu. E isso exige presença, exige silêncio, exige tempo. 3 coisas que o mundo moderno odeia oferecer, mas que a alma exige. Por isso, a cama se torna esse santuário involuntário, o lugar onde, mesmo contra sua vontade, você para. E ao parar, se aproxima daquilo que precisa ser visto. Porque enquanto você estiver sempre correndo, ocupado, acelerado, a sombra continuará agindo por trás do palco, sabotando sua energia, seu prazer, sua vontade de viver. Não é à toa que, muitas vezes, o deitar vem acompanhado de pensamentos pesados, lembranças antigas, imagens desconfortáveis. É a sombra tentando emergir, é o inconsciente dizendo, olha para isso, e sua reação imediata pode ser o medo, o desconforto, a fuga, mas fugir só prolonga o ciclo. Quanto mais você empurra para depois, mais o corpo insiste em parar, porque ele sabe que é ali, naquele mergulho sombrio, que está a chave da sua libertação. Então, se você sente essa vontade crônica de deitar, de se esconder do mundo, talvez seja a hora de perguntar, o que dentro de mim está pedindo reconhecimento? Que parte minha foi esquecida, reprimida, silenciada? Porque a sombra não quer te destruir. Ela quer ser ouvida, quer ser integrada. E só depois disso é que a leveza pode voltar. Só depois disso é que o corpo encontra fôlego para se levantar. Não por obrigação, mas por verdade. O descanso verdadeiro só acontece quando você está inteiro, quando não precisa mais gastar energia escondendo pedaços de si, quando pode existir com tudo o que sente, sem precisar justificar. Enquanto isso não acontece, o corpo continuará pedindo pausa, a mente continuará pedindo silêncio, e você continuará se sentindo puxado para a cama, não por fraqueza, mas por um amor inconsciente que te quer mais inteiro, mais presente, mais real. O terceiro motivo é talvez um dos mais enraizados e silenciosos, a ferida do pai. Quando falamos em figura paterna, não nos referimos apenas ao homem biológico que esteve presente ou ausente na sua vida, mas ao arquétipo da autoridade, da cobrança, do valor, da expectativa. Jung entendia o pai como um dos primeiros espelhos de mundo que temos, um modelo que molda nossa percepção de merecimento, esforço, disciplina e identidade. E quando essa figura, por ação ou omissão, nos transmite a ideia de que nunca somos bons o bastante, algo dentro de nós se contrai, se fecha, se cansa. Talvez você tenha ouvido frases como "você precisa ser forte", "levanta e vai fazer algo de útil", "homem não chora", "a vida não dá mole para ninguém". Frases que, embora muitas vezes ditas com intenção de preparar para a vida, plantaram a semente de uma autocrítica feroz. E essa voz do pai, que deveria guiar, proteger, inspirar, se transforma em um juiz interno implacável. Um eco que continua ressoando na sua mente adulta sempre que você pensa em descansar, em dizer não, em simplesmente existir sem produzir. É essa voz que sussurra: você não tem direito de parar. E quando você para, sente culpa. A culpa por estar deitado não vem só da sociedade.
Ela vem dessa marca profunda, deixada pela ferida do pai. Uma parte sua acredita que descansar é fraqueza, que só merece repouso quem já entregou tudo, quem já venceu, quem já provou seu valor. E como você nunca sente que chegou lá, nunca sente que já fez o suficiente, deitar vira sinônimo de derrota. Você não relaxa, você se rende. E essa rendição carrega um peso enorme, um sentimento de falha, de vergonha, de inadequação. Mas o mais doloroso é que esse conflito acontece dentro de você mesmo. Porque há uma parte sua, a mais sensível, a mais verdadeira, que está implorando por cuidado, por pausa, por escuta. E outra parte, moldada pela figura paterna ferida, que diz que isso é inadmissível. Que vulnerabilidade é inadmissível. Que cansaço é inadmissível. E esse embate interno te esgota mais do que qualquer tarefa externa. É uma guerra invisível que consome sua energia vital. E você vai perdendo o desejo. Vai se retraindo. Vai apagando o brilho. Até que tudo o que resta é a vontade de não levantar. A cama, nesse contexto, vira o único espaço onde você não precisa provar nada. Onde o pai não cobra, o chefe não exige, o mundo não observa. Mas mesmo ali, a culpa aparece. E essa culpa não é racional. Ela é ancestral. É o peso de séculos de masculinidade distorcida, de exigência sem ternura, de produtividade sem afeto. Você foi ensinado a se medir pelo que entrega, não pelo que sente, a se valorizar pelo que faz, não por quem é. E esse ensinamento virou cárcere, um cárcere interno que só permite descanso quando o corpo já não aguenta mais. Quantas vezes você já tentou descansar e, mesmo deitado, sentiu o peito apertado, como se estivesse traindo alguém, como se houvesse algo muito errado em simplesmente estar? Isso não é seu. Isso foi herdado. Isso foi introjetado. Isso é o pai ferido falando através de você. E a cura não está em rejeitar esse pai, mas em reconhecer que ele também foi ferido, que ele também não aprendeu a descansar, que ele também foi ensinado a se calar, a se endurecer, a seguir sem olhar para dentro. E agora, você tem a chance de quebrar esse ciclo. Quando você se permite descansar sem culpa, quando honra sua exaustão como sinal de vida e não de falha, você começa a curar essa ferida. Começa a construir dentro de si uma nova figura paterna. Não a que exige, mas a que acolhe. Não a que mede seu valor por produtividade, mas a que reconhece sua existência como suficiente. Isso é trabalho espiritual. Isso é individuação. É o que Jung chamava de integrar o arquétipo do pai dentro de si. Não mais como tirano, mas como guia compassivo. É preciso olhar para esse motivo com muita ternura, porque ele toca em uma dor antiga, uma dor que atravessa gerações, que moldou a forma como você se vê no mundo e que agora te impede de levantar. Porque levantar para essa parte sua significa voltar a se machucar, voltar a ser cobrado, voltar a ouvir que nunca é o bastante. Então, antes de se forçar a levantar, abrace essa parte. Sente com ela. Ouça o que ela tem a dizer. Porque talvez ela só precise disso. Escuta, respeito, amor. Deitar não é o problema. O problema é a culpa que você carrega quando faz isso. A culpa é o veneno. A pausa, o remédio. E se hoje seu corpo está pedindo por esse remédio, é porque ele cansou da tirania do autoabandono. Ele cansou de se curvar a uma figura interna que nunca está satisfeita. E talvez, só talvez, a única forma de começar a se levantar com verdade seja primeiro deitar com dignidade, com respeito por tudo o que você já sustentou, mesmo sem ninguém ver. Chegamos ao quarto motivo, talvez o mais silencioso e angustiante de todos: a falta de sentido existencial. Não estamos falando aqui de metas, objetivos ou planos de carreira. Estamos falando daquele sentido mais profundo, mais íntimo, quase invisível. Aquele que faz você abrir os olhos de manhã e sentir que vale a pena viver. Quando esse sentido desaparece, quando tudo o que você faz parece desconectado da sua alma, o corpo para, a mente paralisa,
a vontade evapora, e o gesto mais simples, como levantar da cama, se transforma num esforço quase impossível. Você pode até estar cercado de tarefas, responsabilidades e pessoas. Pode ter uma rotina cheia, uma agenda lotada, compromissos constantes. Mas nada disso vibra. Nada disso aquece. É como se tudo tivesse perdido a cor, o gosto, o cheiro. E você tenta se convencer de que é só uma fase. Tenta seguir, tenta reagir. Mas dentro de você, algo está em colapso. Algo está dizendo em silêncio: isso não me representa mais. E quanto mais você ignora esse vazio, mais ele te puxa para dentro. Mais a cama se torna abrigo, porque ela é o único lugar onde você não precisa fingir que sabe para onde está indo. Essa perda de sentido é sutil. Ela não chega com barulho, mas com ausência. Ausência de desejo, de impulso, de curiosidade. Você começa a perceber que as coisas que antes te moviam agora parecem distantes, que os planos que antes te entusiasmavam agora te cansam, que as pessoas com quem você convivia já não te alcançam. É uma espécie de desencaixe, como se a vida estivesse andando por uma estrada, e você, sem perceber, tivesse saído dela. Mas não por escolha, por necessidade, porque seguir fingindo sentido é uma traição que o corpo já não suporta mais sustentar. Jung falava que o colapso existencial não é um fim, mas um chamado, um sinal de que a vida que você vinha levando precisa morrer, para que outra, mais verdadeira, possa nascer. Mas essa transição é dolorosa. Ela não traz respostas prontas. Ela desorganiza. Ela desorienta. Ela te faz questionar tudo. E no meio desse caos interno, o impulso de deitar é quase uma resposta de proteção, um retorno ao escuro, ao silêncio, ao útero simbólico, de onde talvez algo novo possa emergir. Deitar, nesse caso, não é fuga, é gestação. Você pode até tentar forçar movimento, marcar compromissos, seguir rotinas, insistir no que sempre fez, mas vai perceber que nada encaixa mais, e esse desencaixe te consome, porque o corpo sente que aquilo já não serve. E se o corpo recusa, a alma agradece. A cama se transforma então em símbolo, símbolo de pausa, de ruptura, de um não mais. E até que o novo comece a sussurrar alguma direção, o antigo precisa ser honrado em sua morte, mesmo que a morte não tenha forma, mesmo que você ainda não saiba o que está nascendo. É cruel o quanto essa dor não tem nome claro. Você tenta explicar e ninguém entende. Mas sua vida está ótima, dizem. Você tem tudo. Mas quem olha de fora, vê estrutura. Não vê alma. Não vê o silêncio que te consome. Não vê a ausência de brilho no olhar. E você que não encontra palavras, vai se calando. Vai se afastando. Vai se deitando. Porque ao menos ali, na escuridão dos lençóis, você pode não ter respostas, mas também não precisa dar explicações. E isso dói. Dói profundamente. Dói porque você quer querer, quer sentir, quer vibrar, mas não consegue. E isso não é fracasso. Isso é sintoma. Sintoma de que você se afastou demais da sua verdade. Talvez tenha vivido para agradar, para cumprir expectativas, para ser funcional. E agora, sua alma está cobrando presença. Está dizendo com firmeza: eu não sigo mais sem sentido. E essa exigência, quando ignorada, se transforma nesse colapso vital que você vive chamando de desânimo. Mas e se esse desânimo for na verdade uma chance, uma travessia? E se a cama for o altar onde sua antiga vida está sendo sepultada em silêncio? E se ao invés de se julgar por estar deitado, você pudesse começar a perguntar: que sentido real minha alma está pedindo para viver? Porque talvez você esteja exatamente onde precisa estar, parado, em silêncio, esperando que a resposta venha não da mente, mas da escuta profunda. Jung acreditava que a alma sempre busca sentido e que quando ela não encontra, ela adoece. Mas essa doença, por mais dolorosa que seja, é também um remédio, porque ela te obriga a parar, a rever, a escutar, a morrer para aquilo que já não vibra. E é nesse morrer simbólico,
nesse deitar sagrado que o novo começa, imperceptível, tímido, mas vivo. E quando ele finalmente se revela, o levantar não será mais esforço, será retorno. O quinto motivo, tão comum quanto invisível, a sobrecarga de adaptação. Você pode não perceber, mas passa boa parte da sua vida tentando se ajustar, ajustar-se ao que esperam de você. A forma certa de falar, de se comportar, de trabalhar, de se relacionar. Desde pequeno, aprendeu que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. E essa lição, repetida de forma sutil e constante, virou padrão. Um modo automático de existência. Observar o ambiente e moldar-se a ele, mesmo que isso custe seu bem-estar, seu ritmo, sua verdade. Só que adaptar-se o tempo todo cansa, profundamente. Porque não é um esforço pontual, é uma atenção contínua, uma atenção redobrada a cada gesto, a cada resposta, a cada escolha. Você precisa pensar 2 vezes antes de dizer o que realmente sente. Precisa sorrir quando está triste, concordar quando discorda, permanecer quando tudo em você quer ir embora. E cada pequena traição a si mesmo acumula uma carga interna. Vai pesando nos ombros, vai apertando o peito, vai enrijecendo o corpo, até que chega um ponto em que tudo em você grita: eu não aguento mais. E quando esse grito não é escutado, o corpo se impõe. Ele desacelera, ele trava. Ele te puxa para a cama como quem diz: se você não vai parar por escolha, vai parar por colapso. E você chama isso de preguiça, de procrastinação, de apatia. Mas o nome verdadeiro é exaustão emocional. A alma está cansada de se adequar, de representar, de ocupar espaços que a ferem só para não decepcionar. A vontade de ficar deitado o dia todo é, nesse caso, um ato inconsciente de rebeldia. Um protesto silencioso contra a prisão invisível da adaptação forçada. A sobrecarga de adaptação não vem apenas das grandes exigências. Ela mora nos detalhes. Nos bons dias, ditos sem vontade. Nos silêncios em conversas difíceis. Nas vezes em que você engoliu a própria vontade para manter a paz. Nas relações onde você precisa se explicar o tempo todo. Nos trabalhos onde você é elogiado por ser flexível, quando na verdade está se violentando. E quanto mais você se molda, mais se afasta de si. E quanto mais se afasta, mais a alma adoece. Você começa a perceber que não tem mais entusiasmo, que tudo exige um esforço descomunal, que até o prazer parece forçado, porque você não está mais presente em nada. Você virou um reflexo do que os outros querem, uma adaptação ambulante. E a cama se torna o único lugar onde você ainda existe por inteiro, ainda que em silêncio, ainda que sem respostas. É onde você não precisa agradar, não precisa cumprir papel, onde, enfim, pode parar de performar. O mais cruel é que o mundo celebra essa sua capacidade de adaptação. Dizem que você é forte, resiliente, compreensivo. Mas ninguém vê o preço disso. Ninguém vê a tensão que seu corpo carrega, a insônia, o esgotamento, o vazio. Porque por fora você funciona, mas por dentro está se esfarelando, está tentando desesperadamente lembrar quem era antes de começar a se adaptar a tudo. Está tentando encontrar uma versão de si que ainda faça sentido, que ainda pulse, que ainda tenha cor. E não se trata de rejeitar os outros, trata-se de voltar a si. De reconhecer que em algum ponto da jornada você se perdeu de vista e que agora a alma está pedindo retorno, está exigindo autenticidade e não há como seguir fingindo depois disso. Não há como seguir sorrindo quando tudo em você está pedindo pausa. Por isso deitar não é fraqueza, é cura. É a pausa necessária para resgatar o que foi deixado para trás em nome da aceitação. Jung falava da importância de resgatar a totalidade, de deixar de ser uma função social para voltar a ser um indivíduo. E esse retorno, muitas vezes, começa com um colapso, com a recusa do corpo em continuar sendo só adaptação, com a decisão inconsciente de parar, parar para lembrar, parar para ouvir, parar para sentir quem você é sem os filtros, sem as concessões, sem os medos. E a cama, mais uma vez, se torna esse espaço simbólico onde a reconstrução começa.
Pode doer perceber o quanto você se abandonou. Pode ser desconcertante admitir que sua exaustão tem nome e causa. Mas é nesse reconhecimento que mora a libertação. Quando você entende que a vontade de ficar deitado não é defeito, mas sinal, tudo muda. Você para de lutar contra si, para de se julgar e começa, enfim, a se acolher, porque só quando você aceita a pausa como sagrada é que o movimento volta a fazer sentido. Chegamos ao sexto motivo, um que escapa da lógica imediata e se aproxima do que Jung chamaria de movimento arquetípico, o arquétipo do recolhimento. Em todos os ciclos da natureza, há fases de retração. O inverno chega para silenciar a terra, os animais se escondem, as árvores perdem as folhas. Não há produtividade, não há pressa, há pausa. Uma pausa que não é ausência de vida, mas preparação. E assim como a natureza, a alma também passa por invernos. Momentos em que tudo desacelera, em que a energia recua, em que a vontade desaparece. Momentos em que o único gesto possível é deitar. Mas nós desaprendemos a respeitar esse ritmo. Fomos condicionados a enxergar o recolhimento como falha, como perda, como retrocesso. Aprendemos a ignorar o corpo quando ele pede descanso profundo, a calar a alma quando ela não tem mais ânimo, a seguir funcionando, mesmo quando tudo em nós grita por silêncio. E é por isso que a vontade de ficar deitado o dia todo aparece. Porque você entrou sem perceber num ciclo de recolhimento, um ciclo que pede interiorização, reflexão, escuta. Mas como você não reconhece isso como algo natural, entra em conflito. E o conflito adoece. O arquétipo do recolhimento é um chamado ancestral para a introspecção. Ele aparece quando a alma precisa reorganizar sua casa interna, quando precisa digerir o que viveu, processar dores, rever direções. Não é um tempo de fazer, é um tempo de ser, de simplesmente existir, de permitir que o velho morra, para que o novo encontre espaço para nascer. E nesse tempo, toda tentativa de forçar movimento se torna violência. A cama, então, se torna o casulo, o útero simbólico onde a alma se refaz. Mas o mundo não respeita ciclos. Ele exige constância, resultado, entrega. E isso cria uma cisão interna. Uma parte sua quer respeitar o ritmo da alma. Outra se cobra por não estar produzindo, reagindo, sorrindo. E essa tensão interna suga sua energia. Você se sente dividido, culpado, confuso. Mas o corpo sabe. E ele insiste. Ele te obriga a deitar. Porque no fundo, sabe que esse tempo não é vazio, é fértil. Que essa pausa não é ausência, é gestação. E que o que está nascendo dentro de você precisa de silêncio para emergir. Jung entendia que o inconsciente se manifesta por símbolos, por imagens, por comportamentos que escapam da lógica. E o recolhimento é um desses símbolos. Ele não tem explicação imediata, mas tem profundidade. Ele é um convite à travessia interior, a olhar para dentro, sem pressa, sem mapa. E isso assusta, porque não fomos ensinados a confiar na pausa. Mas ela é sagrada. Ela é o solo escuro onde as sementes do novo começam a germinar, mesmo que você ainda não veja nada crescendo. Talvez você esteja vivendo um momento assim, um inverno da alma, um tempo de recolher os galhos, de silenciar as folhas, de fechar os olhos para o mundo e abrir os ouvidos para dentro. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é nesse espaço que a alma se reconecta com sua essência. É nesse escuro que a luz começa a se preparar. E o corpo, em sua sabedoria, reconhece isso antes da mente. Por isso ele para, por isso ele desliga, por isso ele insiste em deitar. Você pode até tentar reagir, forçar movimento, buscar respostas, mas talvez o que você precise agora não seja ação, seja aceitação. Aceitar que seu ritmo mudou, que sua alma está em processo, que seu corpo está colaborando com algo maior, algo que você ainda não entende, mas que é real. E quanto mais você nega esse ciclo, mais o corpo grita, mais o cansaço aumenta, mais a culpa se instala. Porque você está tentando florescer no inverno, e isso é injusto, inútil, cruel. O recolhimento não é derrota, é maturação.
É o tempo da raiz. Enquanto ninguém vê, algo dentro de você está se reconfigurando. Uma nova visão, um novo desejo, uma nova versão sua está sendo moldada no silêncio. E quando ela estiver pronta, você vai levantar. Mas não por obrigação. Vai levantar porque algo em você renasceu. Porque algo pulsou com verdade. E esse levantar será leve, íntegro, natural. Como a primavera que chega sem alarde, mas transforma tudo. Então, até lá, honre o ciclo. Honre a pausa. Honre a vontade de deitar. Ela não é preguiça. Ela é preparação. Ela é a alma dizendo, agora eu preciso de silêncio para florescer. E tudo bem, o mundo pode não entender, mas seu corpo entende, sua alma entende. E esse entendimento é tudo o que você precisa agora. Chegamos ao sétimo e último motivo, talvez o mais paradoxal. O silêncio como grito. Vivemos em um mundo que valoriza a performance, o discurso, a exposição constante. Falar virou sinônimo de existir. Produzir virou sinal de saúde. E o silêncio, por sua vez, passou a ser confundido com fraqueza, apatia, desistência. Mas há silêncios que são gritos. Há silêncios que falam mais do que qualquer frase. E quando o corpo escolhe o silêncio, quando ele se deita e se recusa a levantar, ele pode estar tentando dizer aquilo que a boca não conseguiu. Esse silêncio profundo, esse deitar insistente, esse olhar fixo no teto. Tudo isso pode ser um pedido de socorro que você mesmo não consegue ouvir. Porque talvez você tenha passado tempo demais calando sua dor, tempo demais engolindo frustrações, tempo demais silenciando verdades para manter a paz, para proteger os outros, para não causar desconforto. E agora, tudo que foi silenciado começa a pedir espaço. A alma, sufocada, já não encontra outra forma de se expressar senão parando tudo, travando, deitando, silenciando. Você pode estar deitado não porque desistiu da vida, mas porque está tentando, desesperadamente, escutar algo que só se revela no vazio. Algo que ficou encoberto pelo barulho, pelas obrigações, pelas distrações. E esse algo é sua verdade. Uma verdade que dói, que rasga, que transforma, e que por isso foi empurrada por tanto tempo. Mas ela não desapareceu. Ela ficou lá, esperando. E agora, finalmente, encontrou uma fresta. O seu silêncio, o seu recolhimento, a sua entrega ao cansaço. Jung dizia que aquilo que não é tornado consciente retorna como destino. E o que não é dito, o que não é vivido, o que não é olhado, retorna como paralisia. O corpo grita onde a palavra falhou. A cama vira confessionário. O travesseiro, testemunha. E esse silêncio pesado que te envolve pode ser a única chance que sua alma encontrou de dizer: não dá mais, eu não consigo mais sustentar essa mentira. Você não está apenas cansado, você está em ruptura, e toda ruptura vem precedida por um silêncio brutal. Mas esse silêncio não é o fim, ele é o intervalo entre dois mundos. O mundo que você viveu até aqui, sustentado por personagens, pactos invisíveis, acordos silenciosos que já não fazem mais sentido. E o mundo que ainda não nasceu, mas que começa a se anunciar nesse vazio. A alma, quando quer mudar de forma, primeiro silencia, primeiro para, primeiro observa. E é por isso que deitar pode ser o primeiro gesto de um recomeço. Mesmo que pareça à primeira vista um fim. Você pode até não entender o que está acontecendo. Pode se culpar, se comparar, se questionar. Mas nada disso muda o fato de que o corpo está dizendo a verdade. E a verdade é: algo em você morreu. Alguma versão sua não funciona mais. Algum papel que você sustentava com esforço já não serve. E no lugar disso, só existe silêncio. Um silêncio fértil. Um silêncio que assusta, mas que guarda a potência do renascimento. Esse silêncio não precisa de pressa. Não precisa de respostas, precisa de espaço, de respeito, de tempo. E a cama, nesse momento, pode ser o único lugar onde você consegue oferecer isso a si mesmo. Onde você não precisa justificar.
onde você não precisa fingir que está tudo bem, porque ali, no escuro, no silêncio, no vazio, algo começa a pulsar, devagar, tímido, verdadeiro. E é a partir desse pulsar que uma nova história começa a ser possível. Não é todo silêncio que adoece. Há silêncios que curam. Há silêncios que reorganizam. Há silêncios que limpam. O seu silêncio, esse que te prende na cama, pode estar tentando te proteger de um colapso maior. Pode estar te afastando de uma vida que não te representa mais. Pode estar criando as condições internas para que um dia você levante, mas com verdade, com direção, com presença. E até lá, tudo bem permanecer calado, tudo bem estar em pausa, tudo bem não saber. A alma não tem pressa, ela tem ritmo. E se hoje seu corpo está mudo, cansado, deitado, é porque algo dentro de você está amadurecendo em silêncio. E esse processo, por mais incômodo que seja, é sagrado. Confie nisso. Confie em si. Confie nesse silêncio que, embora pareça vazio, está cheio de vida esperando para emergir. Quando for a hora, você saberá. O corpo saberá, a alma saberá. E o levantar virá, não como obrigação, mas como renascimento. Talvez agora você consiga olhar para a sua vontade de ficar deitado o dia todo com outros olhos. Não como uma falha, não como fraqueza, mas como linguagem. Uma linguagem que o corpo e a alma encontraram para dizer aquilo que sua mente ainda não sabia traduzir. Porque cada um desses 7 motivos, o cansaço da persona, a sombra reprimida, a ferida do pai, a falta de sentido, a sobrecarga de adaptação, o recolhimento arquetípico e o silêncio como grito, são convites. Convites para olhar para dentro, para parar de fugir, para escutar, enfim, aquilo que está em você pedindo verdade. É doloroso perceber o quanto ignoramos esses sinais por tanto tempo, o quanto tentamos nos forçar a continuar, mesmo quando tudo em nós já havia parado por dentro. Mas talvez essa dor também seja a semente da mudança, porque só reconhecendo a profundidade desse cansaço é que podemos, de fato, começar a transformá-lo. Não como algo a ser superado rapidamente, mas como um processo, uma travessia, uma jornada de reconciliação com o que somos de verdade. O que te deita no fundo é o excesso de mentira, o excesso de máscara, o excesso de esforço para sustentar uma vida que não te representa mais. E não há nada mais justo do que o corpo se recusar a seguir assim. Ele não está falhando, ele está sendo leal à sua alma. E essa lealdade é o maior ato de amor que você poderia receber agora, mesmo que ela venha em forma de colapso, de paralisia, de cansaço. Deitar então se transforma. Deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser símbolo de transformação. Porque você não está apenas descansando, você está reconfigurando sua relação com o tempo, com o esforço, com o merecimento, com o próprio valor. Você está parando para se perguntar: de onde vem esse peso? E essa pergunta, por si só, já é um portal para a cura. Mas a cura exige escuta. E escutar exige coragem. Coragem de sentir o que você vinha evitando, de lembrar o que você havia enterrado, de acolher as partes que você exilou por tanto tempo. E essa escuta profunda e honesta não acontece em movimento. Acontece na pausa, no silêncio, no vazio. Acontece no momento em que você, enfim, aceita deitar. Não para fugir da vida, mas para reencontrar sua verdade. Esse vídeo não é sobre te motivar a sair da cama. É sobre te ajudar a entender por que você deitou. É sobre te oferecer palavras para uma experiência que te isola, que te paralisa, que te confunde. E mais do que isso, é sobre devolver sentido àquilo que parecia sem sentido. Porque quando o cansaço é acolhido, ele começa a mudar. Quando a dor é nomeada, ela começa a se dissolver. Quando a alma é escutada, o corpo começa aos poucos a se erguer. E você não precisa levantar agora, não precisa fazer nada. Só precisa se permitir estar onde está, com tudo que sente, com tudo que não entende. Esse já é um gesto de coragem imenso. E se você chegou até aqui, se escutou tudo isso com o coração aberto, saiba,
você já está se movimentando. Não por fora, mas por dentro. E esse movimento interno, invisível, é o que um dia vai te levar de volta à vida, mas uma vida sua, honesta, alinhada com quem você é. Agora eu quero te convidar a compartilhar. Não por obrigação, mas porque sua história pode ser o espelho de outra pessoa. Me conta nos comentários. Qual desses 7 motivos mais te tocou? Qual deles você reconhece no seu corpo, no seu silêncio, no seu cansaço? E se você não souber nomear, tudo bem. Escreve apenas, eu também sinto isso. Porque, às vezes, só de saber que você não está sozinho, algo dentro já se acalma. Se esse vídeo te trouxe acolhimento, se ele colocou em palavras o que você não sabia explicar, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja deitado agora, sentindo culpa por não conseguir reagir. Alguém que precisa saber que deitar também pode ser espiritual, que parar também é sagrado, que o corpo fala e quando a gente escuta, tudo começa a mudar. E nunca se esqueça, você não precisa correr, não precisa se forçar, não precisa performar cura. Você só precisa continuar se escutando e confiar que há um tempo certo para tudo, até para levantar.